Glórias a Deus, quero meditar juntamente com os irmãos e ouvintes, aqui Êxodo capítulo 4, versículo 24, que nos diz assim: E aconteceu no caminho, numa estalagem, que o Senhor o encontrou e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda e circuncidou o prepúcio de seu filho. Lançou aos seus pés e disse: Certamente tu és para mim um esposo sanguinário. Então o Senhor o deixou, e ela disse: Esposo sanguinário por causa da circuncisão. Temos nesse texto aqui, o Senhor Deus enviou Moisés para libertar o povo de Israel do Egito, onde Israel tinha sido escravo por 400 anos. Moisés foi preparado, sendo criado na corte egípcia como príncipe por 40 anos. Viveu mais 40 anos no deserto. Com 80 anos, foi enviado por Deus para libertar o povo, mas ainda havia falhas, ainda havia brechas. Moisés não tinha cumprido a circuncisão no seu filho, que era para ser feita ao 8º dia. E aqui, estando ele a caminho do Egito, parou numa estalagem, e o Senhor, louvado seja Deus, o encontrou e o quis matar. Deus assustou Moisés. Por quê? Porque ensinando a Moisés que ele deve temer mais a Deus do que a Faraó, e de que ele não poderia cumprir a missão estando com brechas, estando com falhas diante de Deus. Então Deus, ele nos ensina, irmãos, que nós devemos temer ao Senhor, devemos obedecer ao Senhor. E Moisés continua a missão, e Deus só deixou ele ali quando Zípora cumpriu a circuncisão. Aqui no versículo 26, depois que Zípora circuncidou o prepúcio de seu filho, lançou seus pés, no versículo 26 diz: Então o Senhor o deixou. Deus não abre mão dos seus princípios. Por isso nós temos que nos achegar ao Senhor, quebrantar o nosso coração, nos arrepender dos nossos pecados. O Senhor é misericordioso, compassivo, mas Ele não abre mão dos seus princípios. Mas Moisés entendeu a lição, que era naquele momento. Ele não pensou assim: por que Deus não falou comigo durante os 40 anos que estive no deserto? Justo agora que estou indo na missão, o Senhor me dá esse grande susto. Moisés ficou assustado, trêmulo. Mas, irmãos, tem a hora certa para Deus ensinar, tem a hora certa para a pessoa gravar aquela lição aprendida ali. Louvado seja Deus. Que Deus venha abençoar grandemente. Aceite o trabalhar de Deus, aceite a correção do Senhor, porque Ele corrige a quem ama, açoita quem toma por filho. A correção do Senhor é para o aperfeiçoamento, para a edificação. O Senhor nos ensina, mas ao mesmo tempo também nos protege, nos guarda. Louvado seja Deus. Glorificado o nome santo do Senhor. Podemos ver também em Atos capítulo 9, a partir do versículo 3, sobre Saulo de Tarso. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Dura coisa te é dar coices contra os aguilhões, ou recalcitrar contra os aguilhões, em outra tradução, mas significando a mesma coisa. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Novamente a caminho aqui. Moisés indo a caminho, o Senhor o atacou e o quis matar, até que ele consertou o que estava em falha. E aqui Saulo, que perseguia o cristianismo em nome do judaísmo, ele era devoto, ele era muito, seguia os preceitos da lei mosaica do judaísmo. Mas Jesus apareceu para ele ali e mostrou que ele é o caminho, que Jesus é o caminho. E Saulo se tornou Paulo, grande pregador do evangelho, grande missionário. Então Deus tem a hora certa para nos ensinar,
para nos dar uma lição, para falar conosco. Eu também estava fazendo uma ação entre amigos de um veículo e Deus aprove falar comigo por meio de uma enfermidade e mostrou que não devemos participar de sorteio, ou jogos de azar, sorteios, rifas, coisas do gênero. Então Deus, Ele é mestre em ensinar. Ele sabe a hora certa que o aluno vai assimilar a lição. Por isso aceite o trabalhar do Senhor. Busque a Deus, confie no Senhor. Ele tem um plano maravilhoso para as nossas vidas. Senhor nosso Deus e Pai, nós oramos pedindo graça. Senhor, abençoa poderosamente as vidas, Pai querido, dá graça para aceitar o seu trabalhar, aceitar a correção do Senhor, o ensino do Senhor. Ensina-nos a andar nos teus caminhos e a temer ao Senhor. Pai, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém.